Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos numa sequência de estudos sobre o Espírito Santo, dentro daquele mesmo tema, obviamente, ou daquele mesmo propósito de estudarmos textos e explicações de textos e temas de difícil compreensão e explicação na Bíblia, ok? Então, muitas questões surgem sobre o Espírito Santo, então quero eu fazer alguns vídeos aqui sobre o Espírito Santo. É claro, sem me aprofundar muito, não é nosso objetivo, mas apenas trazer alguns textos e algumas verdades claras das Escrituras sobre o Espírito Santo. Começamos no vídeo anterior e agora vou dar continuidade. A busca começa nesse momento. Muito bem, nesse vídeo eu quero apresentar algo um pouco diferente, no sentido de apresentar algumas alegações que se fazem sobre o Espírito Santo e dizer o que o Espírito Santo não é, ou quem o Espírito Santo não é. No vídeo anterior, nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa divina, além de ser só uma pessoa, ele não é só uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Nesse segundo estudo, vamos dizer quem o Espírito Santo não é, ok? Vamos começar, então, afirmando algo que vai nortear esse nosso estudo aqui, ok? A Trindade são três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até recentemente a minha filha de 7 anos fez essa pergunta para mim: como pode, pai, Deus, Jesus ser Deus e Deus também ser Deus, o Espírito Santo também ser Deus? Não tem como nós, seres humanos, compreendermos essa característica de Deus, ou essas características de Deus, de forma plena, impossível. Se compreendêssemos tudo sobre Deus, ou nós seríamos deuses, ou ele não seria. Como ele é Deus e nós não somos Deus, e muito pelo contrário, nós somos pecadores, isso nunca vai ficar totalmente claro para nós nunca vamos compreender claramente. Mas o fato é que a Trindade, a divindade, são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas, não são uma pessoa só. Agora, uma outra frase que eu quero deixar aqui, que vai nortear o nosso estudo: onde uma pessoa está, onde um ser está, Deus, onde um está desses três, onde um está pessoalmente, o outro está essencialmente. Então, onde Deus está pessoalmente, a Trindade está essencialmente. Porque também, assim como são três pessoas distintas, não tem como dividi-los. Porque são três em um, mesmo propósito, mesmo objetivo, mesmo pensamento, mesmo desejo, ok? Então, onde um está pessoalmente, o outro está essencialmente. Com isso eu quero dizer que as ações de Deus sempre são trinitarianas, sempre são triunas. Por exemplo, na criação a Bíblia menciona que Deus estava criando e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus estava criando todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Então, na criação nós temos uma ação divina trinitariana. Os três em ação. No Novo Testamento nós temos o batismo de Jesus, por exemplo. Jesus está entrando na água. Não é Deus que está entrando, Deus Pai que está entrando na água. Não é o Espírito Santo que está entrando na água. É Jesus que está entrando na água. São três pessoas distintas. Mas onde um está pessoalmente, os três estão essencialmente. Jesus está entrando na água, ouve-se uma voz do céu, Deus Pai, e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba também aparece. Então, onde um está pessoalmente, os outros estão essencialmente. Mas vem a pergunta, então, que é a chave para esse nosso estudo: quem o Espírito Santo não é? Bom, primariamente, nós precisamos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa e Jesus é outra pessoa. São pessoas distintas. E nós vamos começar lendo o texto de Atos capítulo 10. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 10, verso 38. Me acompanhe na leitura. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Primeiro ponto aqui, Jesus era cheio do Espírito. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Então Jesus era cheio do Espírito. Não perca os próximos estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus ser cheio do Espírito. Jesus ter a plenitude do Espírito, ok? Por enquanto a Bíblia está mencionando que Jesus foi ungido com o Espírito. Jesus, portanto, não é o Espírito e o Espírito não é Jesus. Porque Jesus foi ungido com o Espírito. Se Jesus é o Espírito, como é que o Espírito foi ungido por ele mesmo? Ou Jesus foi ungido por ele mesmo? Então, o Pai ungiu Jesus com o Espírito. São três pessoas distintas, mas essencialmente uma pessoa só. Outro detalhe que a Bíblia menciona que o Espírito Santo que foi dado para Jesus, esse texto está dizendo que o Espírito Santo que foi dado para Jesus não é o poder de Deus, porque esse texto está dizendo que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Então, uma coisa é o Espírito Santo, outra coisa é o poder de Deus. Alguns afirmam, repito o que eu já disse no primeiro vídeo, que o Espírito Santo é apenas o poder de Deus, é apenas uma força divina. Absolutamente. A Bíblia menciona que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do poder de Deus. Se o poder de Deus é o Espírito Santo, como é que vamos traduzir esse texto? Deus ungiu Jesus Cristo com poder e com poder. Ou Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Não. Com o Espírito Santo e com poder. São coisas distintas. Ok? Então, o Espírito Santo não é Jesus. E o Espírito Santo não é o poder de Deus. Ok? O que o Espírito Santo não é. Muito bem. Eu, na minha pesquisa, cheguei a ver o absurdo de alguns afirmarem que o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Ou que o anjo Gabriel é o Espírito Santo. Então, como explicar o texto de Lucas capítulo 1, verso 35? Pelo contexto, você pode ver que é o anjo Gabriel que se apresenta para Maria, quando esta vai receber a notícia de que ela estará grávida de Jesus Cristo. Quem vai dar essa notícia para ela é o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel cita a seguinte frase: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando Maria questiona, como é que eu vou ficar grávida? Então o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo é Gabriel, Gabriel está falando dele mesmo, eu digo que eu vou descer até você, você vai ser cheia de mim mesmo. Óbvio que o anjo Gabriel é uma pessoa, é um ser, e o Espírito Santo é outra pessoa, uma pessoa divina, diferente do anjo Gabriel, que não é uma pessoa divina. Então o que o Espírito Santo não é? Não é Jesus, não é o poder de Deus. O Espírito Santo também não é o anjo Gabriel. Vamos para alguns outros textos. Algumas pessoas também se confundem muito quando a Bíblia fala o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo. Aí alguns dizem, não, na verdade não existe Espírito Santo, alguns afirmam. Na verdade é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, assim como é o Espírito humano. Embora essa questão do espírito humano também precisa ser melhor compreendida e futuramente vamos fazer um outro estudo sobre isso. Mas vamos analisar então que a Bíblia, alguns textos apenas alguns textos, que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus Cristo. Eu não vou ler, vou apenas colocar na tela 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 1 João capítulo 4, verso 2, repito, só estou mencionando esses dois textos, mas há vários outros que apresentam o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus. Esses dois textos apresentam essa afirmação, o Espírito de Deus. Então fica a pergunta, será que essa frase, Espírito de Deus, caracteriza não o Espírito Santo, mas apenas algo que vem de Deus, que procede de Deus e que é o próprio Deus, e que não é uma pessoa distinta? Há também várias referências na Bíblia do Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, e aqui eu só vou dar dois textos, como dei nos dois primeiros, referindo-se ao Espírito de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 11, um texto bastante interessante, que quem sabe futuramente a gente possa estudar sobre ele. 1 Pedro capítulo 1, verso 11, Espírito de Cristo, e Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9 é um texto bastante intrigante, porque ele traz as duas expressões. Romanos capítulo 8, verso 9, eu quero ler para você, diz assim, Romanos 8, verso 9.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aparece nesse texto as duas expressões, Espírito de Deus e Espírito de Cristo. E como se não bastasse, aparece também só a palavra Espírito, que caracteriza, obviamente, o Espírito Santo. Então, por esse texto também entendemos que Paulo não poderia estar mencionando uma mesma pessoa, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Mencionando uma mesma pessoa com nomenclaturas diferentes. Até porque o próprio contexto geral da Bíblia não endossa isso, como já vimos até no primeiro vídeo. Então, como podemos entender essa questão do Espírito de Deus, essa nomenclatura, Espírito de Deus e Espírito de Cristo? Eu digo a você, e vou ler alguns textos para que isso fique mais claro, mas eu digo que essas expressões, Espírito de Deus e Espírito de Cristo, se trata de procedência e não inerência. Esse Espírito procede de Deus, esse Espírito procede de Cristo, não é inerentemente Deus, não é inerentemente Jesus Cristo. Por quê? Porque já vimos que o Espírito Santo também é uma pessoa. Não é o poder de Deus, não é só o Espírito de Deus, é Ele, o Espírito, tendo personalidade, sendo uma pessoa, assim como Jesus o é, e assim como Deus também o é, como já vimos no primeiro vídeo. Mas vamos analisar alguns textos para terminar esse vídeo. Eu mencionei que eu ia fazer vídeos mais curtos. Por exemplo, São João capítulo 16, verso 7, você pode me acompanhar, vai aparecer na tela. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus disse, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Então Jesus, nesse texto, está dizendo que ele vai enviar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é ele mesmo, como é que ele vai enviar ele mesmo? Óbvio que o Espírito Santo é uma outra pessoa, é um outro ser. Jesus diz, eu vou enviar o Espírito Santo. Ok? Em São João capítulo 14, verso 16, nós lemos assim, e eu rogarei ao Pai, Jesus dizendo, e ele, o Pai, vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ora, se no capítulo 16 Jesus falou que ele vai enviar o Espírito Santo, agora ele está dizendo que quem vai enviar o Espírito Santo é o Pai. Ele usa a expressão dará, o Pai vos dará o Espírito. Eu vou pedir, mas o Pai que vai dar. E ainda nesse mesmo capítulo, agora no verso 26, nós lemos assim, mas o Consolador, palavras também de Jesus, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ordenado. Esses dois textos em São João capítulo 14 mostram que Jesus está dizendo que o Pai vai enviar. Mas em São João capítulo 16, Jesus diz, eu vou enviar. Mas e agora? É o Pai que envia ou é Jesus que envia? Lembra-se que eu disse no começo desse meu vídeo? Onde um está pessoalmente, os outros estão essencialmente. As ações divinas são trinitarianas. A ação de Deus lá no Jardim do Éden é uma ação triuna. A ação de Deus ao redimir a raça em Jesus Cristo é uma ação triuna. Sempre assim. Então, o Pai enviando, é Jesus quem, o Pai que envia, mas é Jesus quem envia. É Jesus quem envia, mas também é o Pai que envia. Porque as ações divinas são ações trinitarianas. Então, para a gente entender isso melhor, eu quero ler um último texto. Na verdade, dois últimos textos. Olha, Gálatas capítulo 4, verso 6, ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, nesse texto, Paulo está dizendo que Deus enviou o Espírito que é de Jesus. Quem envia Jesus é Deus, mas é o Espírito de Jesus. Mas e os outros textos que dizem que o Espírito é do Pai? Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. É uma ação trinitariana. O Espírito é de Deus, o Espírito é de Jesus, e é enviado por Deus, e é enviado por Jesus, mas se trata de uma pessoa distinta, com funções diferentes. Deus Pai tem uma função no plano salvífico para este planeta.
Jesus tem outra função nesse plano e o Espírito tem outra função nesse plano. Quem morreu na cruz do Calvário não foi o Espírito Santo, não foi Deus, foi Jesus Cristo. Quem é enviado como consolador não é Deus, não é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. E esse que é enviado por alguém. E o Espírito não se envia a si mesmo, o Espírito é enviado por Deus e por Jesus Cristo. Então cada um tem uma função no plano salvífico. Não se trata aqui de essência. Porque o Espírito tem essa função, ele não é Deus. Porque Jesus tem aquela função, ele não é Deus. Em hipótese alguma. Cada um deles tem uma função e todos eles é um Deus. E agora sim, o último para terminar, São João capítulo 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, no plural, para ele, e faremos, no plural, nele morada. Então Jesus está no mesmo contexto de Mateus capítulo 14, mas aqui de maneira específica, óbvio, não está se tratando especificamente, claramente do Espírito Santo. Mas nas entrelinhas sim. Mas eu quero chamar a sua atenção para essa expressão que Jesus diz. Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará e nós viremos. Quem? Jesus, Deus e Espírito Santo. Nós faremos. Quem? Jesus, Deus e Espírito Santo. Faremos o quê? Morada. Ora, quem é que foi prometido, desde, na verdade, do Antigo Testamento, que faria morada no coração do ser humano? O Espírito Santo. Lembre-se, Ezequiel capítulo 36, é um dos textos que vamos tratar aqui mais para frente. O Espírito Santo seria dado. Deus diz lá, eu vou tirar o seu coração de pedra, vou colocar aí dentro o coração de carne e vou dar para você o meu Espírito para que você ande na minha aliança. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo é prometido para fazer morada. Paulo, em Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios 3, ele menciona que nós somos santuário de Deus, morada, casa do Espírito Santo. Então, quando Jesus está dizendo aqui, nós viremos, nós faremos, nesse que me ama, que guarda a minha palavra, faremos morada, essa morada se dá através do Espírito Santo. E quem envia? Jesus e o próprio Deus. E nesse caso, Jesus está dizendo que não só o Espírito Santo é enviado, mas onde um está pessoalmente, os outros estão essencialmente. Quando o Espírito habita o coração de uma pessoa, não é só o Espírito, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Repito a ênfase desse texto, Jesus diz, nós viremos e nós faremos, nós estaremos dentro dele, nós faremos morada dentro dele. Não é só o Espírito que estará, mas é o Espírito, pessoalmente e essencialmente, Jesus Cristo e o próprio Deus. Que o meu e o seu coração esteja aberto para que o Espírito Santo faça morada em nós, em nome de Cristo. Deus abençoe você.